Olá! Que bom que vocês estão aqui para mais esse tempo que a gente separa na nossa semana para conhecer um pouquinho mais do nosso Deus, lembrar as coisas que Ele tem para nós. E vamos começar esse tempo de culto cantando ou dançando? Olha que dica legal! Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. De novo! Quando você se sentir sozinha, você não estará sozinha, porque o Senhor está com você. Última vez. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Vamos continuar estudando o que está acontecendo na Bíblia, lá no livro de Atos. Hoje nós já estamos no capítulo 12. E do capítulo 1 até aqui, Deus está mostrando aos discípulos que Jesus não veio só para o povo judeu, ele veio para todas as pessoas. E essa boa notícia do Evangelho já foi para Samaria, já esteve em Jope, já chegou em Cesareia, já chegou em Antioquia e ela continuou se espalhando. Mas hoje a gente vai dar uma paradinha para ver o que está acontecendo lá em Jerusalém, onde estão alguns dos discípulos de Jesus. Vamos ver o que aconteceu hoje com dois amigos bem próximos de Jesus? Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Depois que prendeu Pedro, colocou-o na cadeia e colocou guardas para proteger. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com duas correntes entre dois soldados e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer." Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. "Você está maluca!" Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava a bater na porta. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com as mãos para que ficassem quietos. Pedro contou a todos o que tinha acontecido na prisão e como ele tinha sido libertado. Pedro então fugiu para um lugar seguro. Que história legal, né? Tem muita coisa que a gente pode aprender com ela, mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos. Primeiro, eu queria falar sobre o Tiago. Mas quem é Tiago? Esse Tiago foi um dos discípulos de Jesus. Ele era irmão do João, o outro discípulo, ele era filho de Zebedeu e ele era um dos 3 amigos mais próximos de Jesus. Eles fizeram muitas coisas juntos. Você lembra daquela música? Pedro, Tiago, João no parquinho. Pedro, Tiago, João
parquinho. No Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Isso. E esse Tiago, lá no início da igreja em Jerusalém, ele estava em destaque, ele estava falando muito de Jesus, ele estava influenciando as pessoas e foi por isso que ele foi preso e morto pelo rei Herodes, que era a autoridade romana na época lá em Israel. Bom, depois de matar Tiago à espada, o rei Herodes percebeu que os líderes judeus gostaram, ele percebeu que agradou. Então ele decidiu matar mais um dos cristãos e foi por isso que ele mandou Pedro para a cadeia. E Pedro ficou com medo? Sim, Pedro deve ter ficado com medo, mas também triste, pois ele acabou de perder um grande amigo. Lembram que Tiago e Pedro andaram muito com Jesus por muitos anos, eles comeram juntos, eles viajaram juntos e agora eles estavam trabalhando juntos na igreja em Jerusalém. Então Pedro devia estar assim, triste, sozinho, com medo, até porque já estava marcada a data da sua morte. E na noite anterior, na véspera, Pedro estava como? Não, Pedro estava em paz. Você lembra que ele estava até dormindo? Por que ele conseguiu dormir? Provavelmente porque ele confiava no plano de Deus para a vida dele. Ele viu que Tiago tinha glorificado a Deus através da morte e ele estava pronto para passar pelo mesmo se fosse preciso. Por que Deus soltou Pedro? Nós não sabemos porque Deus fez esse milagre de mandar um anjo libertar Pedro da prisão, mas nós sabemos é que Pedro passou os próximos 20 anos anunciando a palavra de Deus. Inclusive, ele escreveu 2 cartas que são livros que estão na nossa Bíblia, nós podemos ler até hoje, são 1ª e 2ª Pedro. Bom, mas no fim, Pedro foi morto, assim como Tiago. Na verdade, esse foi o fim da maioria dos discípulos. Bom, eu já falei do Tiago, já falei do Pedro e agora eu vou falar sobre a igreja. Que igreja? Essa igreja é a mesma igreja lá no comecinho de Atos, sobre o qual desceu o Espírito Santo, aquela igreja que vivia em comunhão, que dividia, que repartia os bens, que estavam vivendo, comendo juntos. Agora, essa igreja está sofrendo perseguição, está experimentando a morte e o sofrimento. A Bíblia nos diz que os dias em que Pedro ficou na prisão, a igreja orava incessantemente. Miguel, o que é isso? Fofogorinha! Estamos aqui mais um Plantão com Miguel. A palavra de hoje é incessantemente. Incessantemente é o que não para, não cessa e nem tem fim. Fazer algo sem cansar ou desanimar, com constância. Então é isso. Tchau! Ainda não fui! Agora sim! Ou seja, orar sempre. Eu acho muito legal desse versículo essa ideia de que a gente pode aprender a orar sem cessar, com constância, com regularidade, orar sempre, assim como fazia a igreja lá em Jerusalém. Todos os dias em que Pedro esteve na prisão, eles se reuniram, se encontraram e oraram por Pedro. E você sabia que aqui na nossa igreja também tem um grupo de pessoas que se reúne para orar toda semana? Se você quiser mandar algum motivo de oração, algum pedido, algum agradecimento, você pode escrever para o WhatsApp, para o número da igreja, e esse pedido vai chegar até essas pessoas que vão orar por você. E aí, você na sua casa, como é que você pode desenvolver essa disciplina de orar sem cessar? Disciplina, porque não é natural em nós, então nós precisamos criar no nosso dia momentos de oração. Aqui em casa, nós fazemos durante a refeição. Nós pegamos uma folha, dividimos em 8
E escrevemos os dias da semana e os motivos de oração. Então, toda refeição nós lembramos qual é o motivo e oramos. Por exemplo, segunda, família. Então, nós perguntamos um para o outro o que cada um gostaria que orasse e oramos. E na terça, amigos. Nós oramos pelos amigos, escolhemos alguns amigos que nós gostaríamos de orar e oramos agradecendo ou pedindo por eles. E na quarta, sonhos. Nós temos um sonho em comum aqui em família, que é morarmos numa casa para termos uma horta e um cachorro. Então nós colocamos isso diante de Deus e que Ele faça a vontade dele no tempo dele. E na quinta, doentes. Nós lembramos das pessoas que estão doentes, oramos por elas e pedimos que Deus as abençoe e às vezes ligamos para essas pessoas também. E na sexta, missionários. Nós oramos pelos missionários que nós conhecemos e por aqueles que nós não conhecemos que precisam que Deus sustente, anime, para que continuem falando em países fechados ou mesmo aqui no nosso país. E no sábado? País. Nós oramos pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos governadores, prefeitos, autoridades, por essa situação de pandemia, que Deus nos ajude. E no domingo? Culto igreja. Nós oramos para que Deus abençoe a mensagem do culto, o tempo em família e também pela liderança da nossa igreja. E na última tabela nós deixamos para as respostas, então aquilo que Deus respondeu, quando respondeu e como respondeu. Então fica aí a nossa sugestão para você. Tchau! Que legal! Então o nosso desafio é permanecer firme em oração, mesmo que a gente não esteja vendo Deus agindo, mesmo que a gente não tenha uma resposta ainda dessa oração, porque a gente pode confiar que Deus está conduzindo, Deus está guiando a minha e a sua história com a sua mão poderosa. E é isso que fala essa próxima música. Tua mão criou o mundo e o que nele há. Tua mão criou estrelas e firmou o mar. Tua mão guiou Abraão no seu caminhar. Tua mão protegeu José e o fez prosperar. E a mesma que hoje está abigualdaria, o mesmo Deus hoje e amanhã tu serás. Me ajuda a confiar mais em ti, me ajuda a descansar no teu agir, me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai, me ajuda a te temer cada dia mais. Tua mão guiou Israel e abriu o mar. Tua mão perdoou Davi e o fez reinar. Tua mão enviou Jesus pra me salvar. Tua mão proveu a cruz pra me resgatar. E a mesma que hoje está a me guardaria, o mesmo Deus hoje e amanhã tu serás. Me ajuda a confiar mais em ti, me ajuda a descansar no teu agir, me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai, me ajuda a te temer cada dia mais. Então, uma boa semana de oração para você, que Deus te abençoe e até semana que vem. Beijo.
É isso. Beijinho. Pode fazer o vídeo.